Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Business deste sábado, 5 de fevereiro, e vamos aos destaques da área de negócios da semana. O Google lucra 20 bilhões e 600 milhões de dólares em apenas um trimestre e supera as expectativas. Quais são os desafios dessa gigante americana? Nem tudo são flores no Vale do Silício. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, perde R$1 trilhão em apenas um dia após apresentar um resultado decepcionante para investidores. O que explica tamanha queda no valor de mercado para a companhia de Mark Zuckerberg? A Amazon quase dobra o lucro para 14 bilhões e 300 milhões de dólares nos últimos 3 meses de 2021 e anuncia que o seu comércio eletrônico não é mais o carro-chefe da companhia. A montadora chinesa GWM divulga com exclusividade ao business os planos para a rede autorizada de concessionárias no Brasil, após divulgar que vai investir R$10 bilhões no país. As farmácias brasileiras têm maior crescimento da década. Entenda por que o faturamento delas foi tão expressivo nos últimos meses. A Volvo anuncia investimentos de R$1 bilhão e 500 milhões no Brasil e monta um plano para produções de elétricos na fábrica de Curitiba, no Paraná. O The New York Times compra o jogo online Wordle e expande os seus negócios. Como o jornal americano tem crescido e batido recordes de assinaturas digitais. A Sony reage à Microsoft e compra a empresa de games Bungie por R$3 bilhões e 600 milhões de dólares. Tudo isso e muito mais, o business está só começando. A Volvo anunciou que vai investir R$1 bilhão e 500 milhões no Brasil até 2025. Os investimentos da montadora que produz caminhões e ônibus em Curitiba, no Paraná, serão direcionados sobretudo à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços. 2021 foi o melhor ano da Volvo desde que chegou no Brasil. Ela vendeu mais de 21 mil caminhões no país, uma alta de 45,7% sobre o ano anterior. Desse total, mais de 17 mil foram caminhões pesados, deixando a montadora na liderança do segmento, à frente de Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen. O Brasil se transformou com esses números no segundo maior mercado de caminhões da gigante sueca no mundo. E para dar conta da demanda, a empresa ampliou a equipe hoje com mais de 4 mil trabalhadores. Além de pesquisa, a empresa dará o pontapé para passar a produzir no Brasil ônibus e caminhões totalmente elétricos. A decisão da matriz na Suécia é produzir, a partir de 2040, apenas veículos totalmente livres de emissões de dióxido de carbono em todas as fábricas do mundo, o que inclui a operação em Curitiba. E qual é o ineditismo desse anúncio? A Volvo é a primeira montadora de veículos no Brasil que deixa clara a missão sobre eletrificação e sai na frente numa agenda para que isso aconteça. A eletrificação começará pelos ônibus urbanos em rotas que não passam de 250 quilômetros por dia, o que atende à autonomia das baterias. Por enquanto, o mesmo não vai ocorrer com os caminhões pesados e semi-pesados e também os ônibus rodoviários, pois eles percorrem longas distâncias, o que exige infraestrutura de carregamento de baterias ao longo do percurso. E a montadora chinesa Great Wall Motors, ou GWM, está nos preparativos para a chegada ao Brasil. A 7ª maior empresa do setor automobilístico no mundo em valor de mercado, avaliada em mais de 76 bilhões de dólares, está montando a rede autorizada para atender 100% do país. A promessa é oferecer serviços em todos os estados brasileiros. A meta é ambiciosa. Até 2023, 130 pontos de venda da montadora em 112 cidades brasileiras. O volume de propostas de grupos de concessionários no Brasil para representação da marca chinesa veio muito maior do que o esperado.
Nós falamos com a montadora e eles contaram que a ideia é concentrar as lojas na mão de, no máximo, 30 grupos de concessionárias. Além de selecioná-las, a missão atual da GWM é formar a equipe brasileira. Até 2025, a expectativa é gerar 2.000 empregos no Brasil. Há pouco mais de uma semana, a GWM anunciou a produção de veículos híbridos e elétricos em uma fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Será a maior operação da montadora fora da China, com capacidade produtora de até 100.000 veículos a partir de 2025. A empresa, que tem uma oferta de modelos híbridos e elétricos ainda em desenvolvimento, vai fazer o primeiro lançamento no final deste ano. O objetivo é se tornar, de acordo com a GWM, um centro de exportação para a América Latina e ajudar a desenvolver o mercado brasileiro com tecnologia eletrificada. A produção nacional começará na segunda metade de 2023. Todos os modelos oferecidos terão conjunto eletrificado, ou seja, híbrido ou totalmente elétrico, além de conexão com internet 5G e sistema para condução autônoma. A linha será composta de SUVs e picapes. Girando o assunto, olha, foi um ano excelente para as maiores redes de farmácias do Brasil. Para se ter uma ideia, em 2021, elas faturaram 67 bilhões e 500 milhões de reais, uma alta de 16% em relação a 2020. É o maior crescimento registrado pelo grupo na última década. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, que reúne 26 redes de drogarias do país. O crescimento histórico mostra, de acordo com a Abrafarma, que o brasileiro está mais preocupado com a saúde e é consequência do aumento da preocupação com a imunidade, tendência que evidentemente ganhou força com a pandemia. A alta foi puxada pelo crescimento nas vendas dos medicamentos isentos de prescrição, como as vitaminas e remédios para dor de cabeça. Esse segmento foi o que mais cresceu, com 22,9% de crescimento em relação a 2020, com uma receita de 13 bilhões de reais. Outro destaque é o aumento das operações de comércio eletrônico e delivery, o que resultou em 2 bilhões e 800 milhões de reais em vendas, uma alta de 56,8%. Os medicamentos responderam por 68% das vendas, com faturamento de 46 bilhões de reais, 17% mais do que em 2020. Os não medicamentos, como higiene pessoal e cosméticos, tiveram um avanço de 14%, com uma receita de 21 bilhões de reais. E os shopping centers brasileiros focados em rendas mais altas voltaram a ter crescimento em vendas no último trimestre. Os shoppings Iguatemi fizeram bonito nos 3 últimos meses de 2021. As vendas totais foram de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que fez a rede bater um recorde em um trimestre, com alta de 30,6% se comparar com o mesmo período de 2020. Também ficou acima dos níveis de pré-pandemia, com um crescimento de 11,8% se comparar com o último trimestre de 2019. Segundo o Iguatemi, 14 dos 16 shoppings tiveram um desempenho acima do observado 2 anos antes. A taxa de ocupação atingiu 92%, o que é um bom número. E a Multiplan, que é um gigante aí dos shoppings, com 19 no Brasil, como o Morumbi Shopping em São Paulo e o Barra Shopping no Rio de Janeiro, fez uma prévia muito positiva do 4º trimestre de 2021. As vendas foram 8,1% maiores se comparadas ao mesmo período de 2019. O aluguel de lojas teve uma alta de 41%. Nesses 3 meses, a Multiplan movimentou 5 bilhões e 600 milhões de reais em vendas, um número recorde na história da companhia. O faturamento só na semana do Natal foi de 1 bilhão de reais, com os shoppings do Rio de Janeiro e da região sul como os maiores destaques.
E o Pão de Açúcar lançará serviço de vendas por WhatsApp com entrega em até 15 minutos. O lançamento ocorrerá inicialmente como um piloto, já neste mês de fevereiro, em apenas 3 cidades de São Paulo. O Pão de Açúcar se prepara também para enfrentar a Ambev em outro segmento. O grupo terá um serviço de entrega de cervejas geladas em até meia hora após o pedido do cliente. E tudo para bater de frente com o Zé Delivery, um aplicativo que foi comprado pela gigante das cervejas Ambev. Jorge Faisal, CEO da Ambev, disse em entrevista ao site Neofeed que está aprendendo com os caras, se referindo ao iFood e ao Rappi, e trazendo essas experiências rápidas para dentro de casa, no caso, o Pão de Açúcar. Faisal disse ainda que dos 5 bilhões e 200 milhões de reais que entraram no caixa do grupo depois de vender as lojas do Extra para o Açaí em outubro, 1,5 bilhão de reais serão revertidos para a melhoria das operações atuais. A meta é atingir a liderança do comércio eletrônico de supermercado, que está engatinhando ainda no Brasil e não chega a 1,5% do total do setor. Nos próximos 5 anos, ele acredita que o comércio eletrônico de supermercados vai chegar ao patamar dos Estados Unidos, que representa cerca de 7% das vendas. A IVE, o braço de mobilidade urbana da Embraer, da brasileira Embraer, anunciou que vai ter 4 áreas de negócios e não só produção e comercialização do seu veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, os eVTOLs, também chamados os carros voadores. Prestes a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, a IVE deve atuar em suporte e serviços, vai atuar na operação, algo que a Embraer ainda não faz, e o controle de tráfego aéreo, com o desenvolvimento dos softwares de gestão voltadas aos carros voadores. De acordo com André Stein, presidente da IVE, a Embraer fez uma projeção inicial de que a IVE possa ter uma receita potencial de 4 bilhões e 500 milhões de dólares já em 2030, com participação de mercado de 15%. A IVE mantém os planos de certificar os seus eVTOLs em 2025 e colocá-lo em operação comercial em 2026. E a Caixa vai aumentar o crédito para pequenos produtores rurais do Brasil. Pedro Guimarães, presidente do banco, disse em reunião com vice-presidentes que almeja a liderança do mercado do agronegócio brasileiro até 2023. Em julho, a estatal terá uma cartada poderosa, uma linha de crédito a taxas menores para pequenos produtores dos rincões brasileiros com faturamento anual de até R$250 mil. O banco teve uma subida meteórica no agro em 3 anos. Em outubro de 2019, a Caixa ocupava a 8ª posição no segmento, com míseros 2% no share dentre todas as instituições. Em novembro de 2021, saltou para o 3º lugar, com 15% no mercado. O líder é o Banco do Brasil, seguido do Bradesco. A Caixa planeja ainda abrir 100 agências exclusivas para o agronegócio, 100 porta giratória, uma em cada estado brasileiro, para servir de relacionamento ao pequeno, médio e grande produtor. Executivos do banco identificaram o Espírito Santo e Santa Catarina como regiões cheias de pequenos agricultores que praticamente nunca receberam auxílio. Pedro Guimarães disse ao Business que antes a orientação na Caixa era o repasse apenas para cooperativas de crédito e bancos. Ele decidiu acabar com a maior parte desses repasses e assumir toda a operação. A GUP, uma startup de recursos humanos fundada em 2015 por 4 brasileiros, fez uma captação inédita nas chamadas HR Techs, as startups do ramo de RH. A companhia, liderada por Mariana Dias, executiva que trabalhava no RH da Ambev, acaba de levantar R$500 milhões numa rodada liderada pelo SoftBank e pelo Riverwood.
Esse R$500 bilhão que agora faz parte da startup tem como finalidade o lançamento de novos produtos ainda em 2022 e acelerar a expansão do negócio pelo Brasil. A Gup foi lançada como um site para ajudar as empresas a colocar as vagas e, através de alguns passos, como cadastramento de currículos e testes, a fazer o recrutamento de profissionais. Agora, ela quer ir além, ser uma central de RH com recrutamento, admissão, comunicação interna, gestão de pagamentos, benefícios e férias. A startup planeja fazer aquisições para atingir esse objetivo. E na última semana, 3 gigantes americanas apresentaram seus resultados. 2 delas fizeram resultados fantásticos. Uma delas decepcionou muito, na verdade, perdendo quase R$1 trilhão em valor de mercado em apenas um dia. Nós vamos começar pelo resultado da Alphabet, que é a dona do Google, que divulgou que só o lucro da empresa subiu 36% para 20 bilhões e 640 milhões de dólares nos últimos 3 meses de 2021. A receita no período foi de 75 bilhões e 320 milhões de dólares, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Nos 12 meses de 2021, a controladora Alphabet lucrou 76 bilhões de dólares, um salto de 89%. O Google superou as estimativas dos analistas em quase todas as áreas de negócio da companhia no último trimestre. E para me ajudar a decifrar as grandes companhias, eu vou receber o analista Alberto Amparo da Suno. Alberto, obrigado pela sua presença aqui no Business. O que explica esses resultados aí que podemos chamar de fantásticos aí do Google, né? Foram resultados fantásticos, ainda mais levando em consideração que já tinha apresentado um crescimento absurdo ano passado, em 2020, né, no ano de pandemia. E o crescimento foi principalmente puxado pela venda de anúncios no Google Search, né, na busca do Google, que todo mundo conhece, né, o oráculo que todo mundo usa. Além disso, né, teve um crescimento alto em anúncios no YouTube. E a receita da parte de computação em nuvem do Google também cresceu bastante. Mas vale citar que esse lucro ainda foi impactado pelo prejuízo da divisão de computação em nuvem e pelo prejuízo do segmento Other Bets, que o Google investe fortemente em iniciativas que não são rentáveis. Então, se ele simplesmente não investisse nessas outras iniciativas, o lucro líquido ia ser ainda maior. Agora, a gente falou aqui sobre que foi bem sucedido aí em quase todas as áreas, assim, a área que foi menos, assim, que não foi tão bem sucedida seria qual? Olha, acho que todos foram bem sucedidos, acho que é a questão de você falar qual foi mais e qual foi menos, né? O modelo de negócio do Google Search, né, essa busca que eles vendem anúncios, é como se o Google vendesse um terreno online que é precificado com base em leilão, né? Eu quero anunciar no Search, quando pesquisarem viagem, quero que apareça, né? Todo mundo vai querer competir por aquele terreninho ali em cima, né? E esse negócio, com a digitalização de negócios, né? Crescimento da economia digital, é fabuloso e vai impulsionar o Google, acredito eu, por bons anos. Eu quero só repetir, né? Em um ano, em 12 meses de 2021, o lucro do Google foi mais de 76 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Isso para um ano inteiro, né? 76 de lucro. É um belo de um resultado. Agora, na verdade, a gente vai girar o assunto para uma outra gigante americana, que essa gerou polêmica nessa última semana. Agora, de cara nova, desde outubro passado, quando virou Meta, o Facebook apresentou números muito abaixo da expectativa do mercado. O novo Meta, que controla nada mais, nada menos do que os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook, decepcionou os investidores durante a semana quando revelou ao mundo o desempenho dos 3 últimos meses de 2021. As ações chegaram a cair 24% na Bolsa Americana. A empresa registrou 2 bilhões e 910 milhões de usuários mensais, praticamente sem crescimento em relação ao período anterior. E é esse o ponto que pegou para os investidores. Eles projetavam uma alta na base de usuários das plataformas, e isso não aconteceu.
Para efeitos de comparação, a Netflix também teve uma reação muito parecida semanas atrás. Mais de 8 milhões de assinantes na base do serviço de streaming, mas quem investe na empresa desejava mais. E por isso, as ações da Netflix chegaram a cair 40% só em janeiro. Agora eu quero chamar a atenção para os resultados do Facebook. Porque o Facebook, só em um dia, perdeu mais de R$1 trilhão em valor de mercado. O que aconteceu com o Facebook nesses últimos 3 meses de 2021, Alberto? Olha, Bruno, o que eu acho que mais impactou com o mercado não foram os resultados deste ano, foi o guidance, né, a estimativa da gestão do Facebook do crescimento para 2022. Tá? O Facebook é uma empresa que vem crescendo mais de 30% ao ano, né? E a estimativa, né, do Mark Zuckerberg para o ano que vem é de 3 a 11% de crescimento. Isso pode ser explicado, o Facebook ele teve algumas dificuldades dentro do modelo de negócio. Para começar, a Apple, né, ela teve uma mudança na parte de privacidade no seu sistema operacional e isso prejudicou o targeteamento, o direcionamento de anúncios do Facebook, por exemplo, para usuários de iPhone. Também o Facebook, outro motivo deles estimarem um crescimento menor, é o crescimento na competição com o TikTok. E o Mark Zuckerberg fala que ele vai focar no Reels do Instagram, exatamente para competir com o TikTok, só que essa é uma área um pouco menos rentável. Então, por isso, né, essa expectativa de crescimento menor para o ano que vem, mas os resultados de 2021 foram bons, sim, do Facebook. É bom deixar claro, né, porque, na verdade, teve lucro em vários segmentos, né, mas, na verdade, o investidor queria mais usuários, eu até fiz essa comparação com o Netflix, porque o Netflix também teve mais de 8 milhões aí em 3 meses de assinantes, mas o investidor quer mais, ele sempre quer mais, né? Eu digo que essas empresas, as FANG, elas acostumaram mal, né, os investidores, porque é sempre surpreendente, né? Por exemplo, se você olha o número de usuários ativos, esses 2,9 bilhões, eles são dentro só do Facebook, o aplicativo azul, né? Se você olha a família de aplicativos, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, né? O Meta tem quase 3,6 bilhões de usuários ativos por mês, né? É mais de 40% da população da Terra. Então são números extremamente impressionantes, né? É muito difícil você crescer quando você tem mais de 40% da atenção da população global no mês. Agora vamos chamar a atenção também que repercutiu muito durante a semana em toda a imprensa mundial foi o valor de patrimônio também do Mark Zuckerberg, né? Que evidentemente é uma consequência, né? As ações caíram mais de 20%, houve uma perda de valor de mercado de mais de R$1 trilhão aí de reais e evidentemente a fortuna aí de Mark Zuckerberg caiu muito também, né? Sim, mas eu tenho que fazer um adendo, né? Essa metodologia que utilizam para calcular a fortuna, o valor de uma empresa ele não varia diariamente, né? Obviamente, empresas listadas na bolsa, elas têm a cotação que varia todos os dias, mas a capacidade de geração de dinheiro, de caixa da empresa nos próximos 10 anos, ele não está variando diariamente. Então, é só você pensar como um empreendedor, né? Um empreendedor, ele não se sente mais rico ou mais pobre todos os dias. O Facebook, com essas notícias, ele não ficou 25% menos capaz de gerar caixa ao longo dos próximos anos. Então, o Mark, ele entende com certeza isso daí e ele não está se preocupando, ele não está se sentindo mais rico ou mais pobre porque a ação do Facebook subiu ou caiu, né? Mas sabe uma coisa que me intriga, Alberto? Essa mudança de nome aí da empresa. Toda empresa que vai bem jamais cogita mudar o seu nome, né? E ela mudou em outubro passado, do Facebook virou para o Meta. Isso é preocupante? É uma sinalização para o mercado de que talvez as coisas não estejam tão bem? Olha, eu não diria preocupante, o que eu diria é que o nome Facebook, né, ele sofreu bastantes ataques, por exemplo, série A na Netflix, o próprio Wall Street Journal, que é um grande jornal lá nos Estados Unidos, fez uma sessão só para bater no Facebook, nos males que o Facebook causa, e a palavra meta, né, de metaverso, ela instiga para uma coisa que dá imaginação para as pessoas sonham, né, um metaverso. Então eu acho que foi até uma jogada inteligente, né, porque o Facebook Blue, né, o aplicativo Facebook foi o cerne para o crescimento do
Facebook, ele já está em fase madura, né? E eles querem um pouco se dissociar como se eles fossem só o Facebook, né? Se associar mais com o Meta e também, de quebra, fugir aí dessas polêmicas. Bom, vamos sair um pouco de um resultado decepcionante para um resultado glorioso. A Amazon fez a festa nos últimos 3 meses de 2021. A gigante americana viu dobrar o lucro líquido, chegando a 14 bilhões e 300 milhões de dólares. As vendas da empresa de tecnologia fundada por Jeff Bezos totalizaram 137 bilhões e 400 milhões de dólares no quarto trimestre, uma alta aí de 9% se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. E por quê? Porque o fim de ano é extremamente estratégico para a companhia, porque a gigante do comércio eletrônico ganha fôlego com 3 datas principais: a Black Friday, o Cyber Monday e o Natal. Agora, jogando para você, Alberto, o que você achou aí do resultado da Amazon? Uma coisa que me chamou a atenção é que muita gente acha que a Amazon só ganha dinheiro com o seu varejo, com o seu comércio eletrônico. E o balanço não mostrou isso, né? O comércio eletrônico hoje já não é o carro-chefe deles, né? Olha, a Amazon foi muito inteligente, né? Ela começou com um negócio de varejo, né? Que tem margens baixas, ela tem o estoque dos produtos e ela foi ligando negócios com margem alta em cima disso. Então, por exemplo, você é um marketplace, onde o produto é de terceiros, eles só cobram uma comissãozinha, a parte de subscrição, como Prime, a parte de ads, né? De anúncios, e o resultado da Amazon foi muito bom. E principalmente puxado por o que não tem nada a ver com varejo, que é a computação em nuvem, o AWS, né, o Amazon Web Services, que cresceu 40% ano a ano a receita. Né, um negócio que, dessa receita anual, né, da Amazon, se for melhor, em torno de 460 bilhões de dólares, né, 71 bilhões de dólares vindo do AWS, que é um negócio com margens operacionais altíssimas, em torno de 30%. Né, mas uma coisa que eu também preciso citar é que esse lucro líquido da Amazon, ele é um lucro líquido não recorrente, né, não vale a pena olhar para o lucro líquido da Amazon, e ele veio de uma empresa de carros elétricos chamada Rivian, que a Amazon tem participação, e essa empresa ela fez seu IPO, ela abriu capital nos Estados Unidos em 2021 e por isso ela teve um ganho contábil, né, que se refletiu no lucro líquido, né? Mas a Amazon não é um case em que você acompanha o lucro líquido per se. Tem uma coisa que você já me contou que é muito interessante, é o volume de dinheiro que tem em algumas gigantes americanas, né? Que muitas vezes é um problema para elas, né? Qual delas é um problema? Olha, se é para ter um problema, esse é o problema que eu gostaria de ter, né? Mas tem muito dinheiro em caixa, né? Por exemplo, o Google tem 140 bilhões de dólares em caixa. A Apple, se você contar até os títulos de longo prazo que ela tem quase 200 bilhões de dólares. E o problema é que essas empresas, elas adorariam investir esse dinheiro no negócio delas, numa rentabilidade alta. Só que elas não têm onde enfiar esse dinheiro, porque é muita grana, né? E como os juros estão baixos nos Estados Unidos, você tem que carregar mais de 100 bilhões de dólares no seu balanço, que rende nem 1% por ano, né? E esse é um problema bom, né? Enquanto isso, a Amazon, ela, dentre as FANG, né, essas grandes de tech lá nos Estados Unidos, ela é que melhor consegue encontrar avenidas para empregar capital, para colocar capital no seu próprio negócio. Tanto que se você olha os resultados dela, parece até que ela não gera caixa, mas é que ela está investindo pesadamente para crescimento. Bom, nós recebemos aqui no Business o Alberto Amparo, analista da Suno. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Foi um prazer. E o The New York Times comprou o jogo online Wordle. O valor do negócio não foi divulgado. O Wordle virou um fenômeno popular. O jogo desafia os participantes a descobrirem uma vez por dia uma palavra de 5 letras com 6 tentativas. O motivo para a popularidade foi o compartilhamento nas redes sociais de milhares de pessoas que postam pistas para adivinhar uma palavra. A criação desse jogo foi relâmpago. Ele foi criado por um engenheiro de software no Brooklyn, em Nova York, em outubro de 2021, como presente para a namorada. Nos últimos anos, o The New York Times construiu a maior base de assinantes digitais para notícias, muito ajudado pelo aumento das assinaturas dos produtos de culinária e jogos. Esta aquisição é a mais recente medida da empresa jornalística para promover os produtos e atingir uma meta de 10 milhões de assinantes digitais até 2025. E a Sony, dona do PlayStation, reagiu à Microsoft e anunciou que vai comprar a desenvolvedora de videogames Bungie em um acordo avaliado em 3 bilhões e 600 milhões de dólares.
A Bungie é a responsável pela franquia Halo e a desenvolvedora do jogo Destiny, mas esses jogos não devem ficar restritas ao PlayStation. A aquisição acirra ainda mais a disputa com a Microsoft de Bill Gates. Há 2 semanas, a Sony chegou a perder 20 bilhões de dólares em valor de mercado numa aversão dos investidores com a notícia da compra da Activision Blizzard dos jogos Call of Duty e o Candy Crush pela Microsoft por 68 bilhões e 700 milhões de dólares naquele que foi o maior negócio do setor de tecnologia da história. E a empresa de streaming de música Spotify apresentou resultados modestos nos 3 últimos meses de 2021. A empresa viu a receita crescer apenas 8% em relação ao último trimestre e 24% se comparar com o período do ano anterior. O número decepcionou o mercado financeiro, o que fez as ações caírem até 23%. O número de assinantes que respondem pela maior parte da receita da empresa chegou a 180 milhões, um aumento de 5%. O maior streaming de música e podcast, com sede na Suécia, registrou lucro de pouco mais de 2 milhões e 600 mil euros, uma alta abaixo dos 10% em relação ao período anterior. Era esperado bem mais, quase 3 milhões de euros. A receita com anúncios foi um dos poucos pontos positivos do balanço apresentado. Teve um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior, alcançando 394 milhões de euros. De acordo com analistas do mercado, os resultados do Spotify revelam um crescimento abaixo do esperado e projetam uma desaceleração para o primeiro trimestre de 2022. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta no próximo sábado com o Business. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.